Ah, foi bom. Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal Cristianismo e Judaísmo um canal de bênção, um canal onde você aprende a palavra de Deus, né? Eu não sou o único, mas são muitos que ensinam a palavra de Deus e certo que Deus vai falar com você no seu coração. Mas o que o irmão Jorge vai falar hoje. Quero dar boa-vinda aos irmãos da região norte, aos irmãos da região nordeste, aos irmãos da região sudeste, do sul e do centro-oeste deste país, e você que mora fora das nossas fronteiras. Muito obrigado por prestigiar o nosso canal. Muito obrigado por ver nossos vídeos. Você pode prestar atenção, meus vídeos não são muito assistidos neste momento que eu estou gravando. Talvez para o futuro haverá mais visualizações, mas eu percebo quanto as pessoas gastam tempo para ouvir a palavra que é dita nesse canal, né? Uma palavra de fé, palavra de entendimento, uma palavra de luz nos tempos de escuridão que estamos vivendo, né? Olha, eu quero lembrar você que no início desse conflito lá no Oriente Médio, vamos lembrar 7 de outubro, né, daquele terrível e trágico dia, onde centenas de pessoas vítimas de um terror cujo responsável é o presidente daquela nação, porque seus agentes, tido como os agentes mais preparados do mundo, que mais vigia o mundo, vem tecnologia para o mundo de vigilância, dormiu, dormiu e deixou que seus cidadãos fossem massacrados, né? Por pessoas, a gente vai dizer assim, abre aspas, enlouquecidas. Mas do outro lado tem suas razões para isso. Não se justifica a barbárie, mas muitas vezes é a pressão. Você pega uma garrafa de Coca-Cola, sacode, 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 cria aquela espuma querendo sair. Quando você abre a garrafa, ela vai para fora, né? E esparrama por tudo quanto é canto. Então, aquela gente lá que vive naquela faixa de terra murada, onde não podem crescer nem para um lado nem para o outro, vive no que a gente chama de gueto, gueto da Terra Santa, gueto é, a céu aberto, muitos anos depois daqueles terríveis anos da Segunda Guerra Mundial, né? Então, quer dizer para vocês que o massacre que eles iniciaram, o outro lado, deu origem a um maior massacre que aqueles que têm a posse, peraí, têm a posse do livro sagrado, estão fazendo 100 vezes mais. 60.000 pessoas mortas. Jogue aí 20 mil crianças despedaçadas. 20 mil crianças, eu estou jogando raso. Mulheres, mocinhas destruídas. Fora os que estão debaixo dos escombros, né? Olha só onde nós chegamos. E a mídia brasileira, ela está encobrindo isso. Por quê? Porque foca a atenção, a mazela, eu não sei se é mazela, se é estratégia de Donald Trump, criando aquela palhaçada de aumento de tarifas contra a China,
como se fosse um menino mimado. Vou aumentar 50%, 70%, 100%, 250%, pensando que está governando um cassino, está governando um país, uma nação, um povo bom. Povo bom, povo americano é um povo bom, povo de pessoas especiais, maravilhosas, mas o seu governante popularmente, ó, vai lá embaixo. Mas esse conflito entre ele e a China, na geopolítica, na geoeconomia mundial, tira a atenção para o que realmente está acontecendo, encobre uma fumaça, uma cortina de fumaça, para que as pessoas não vejam o terror que eles estão colocando na região do Oriente Médio. Esse mesmo presidente Trump disse que quer fazer resorts naquela terra. Não é dele, mas já acha-se dono para construir hotéis para ele e para os seus sócios bilionários, construir ali cassinos, beira-mar, naquela região, onde os donos estão sendo massacrados por mísseis e bombas que ele sustenta. Infelizmente, o governo dele é 10 vezes pior do que o covarde governo de Biden. Covarde governo de Biden. Aquele velho, aquele idoso cínico, cínico, eu digo mesmo, tá? Crime de guerra ele cometeu, suas mãos estão lavadas, ele, todo o seu governo. Trump veio com mais gosto de gás, com vontade de fazer o pior. Ele mesmo disse na televisão que fará da vida daquelas pessoas na Palestina um inferno. E Benjamin tomou isso como ordem do ser supremo. Vai para fazer o inferno na vida deles, eu vou fazer. E fizeram. Nem terminou o prazo, mal terminou o prazo de paz, ele já incrementou a agressividade. 400 pessoas morreram num dia. Tão escandaloso foi aquele ataque mortífero. Ele diz assim: matamos, não vou nem falar o nome, TT, RRE, Peroró, Enini, teu, pronto, é isso mesmo. Mas eram mulheres e crianças em campo de refugiados. 400 pessoas morreram. E a mídia local aqui do Ocidente, encobre esses crimes. Tem culpa de sangue também. Vão pagar todos eles. Parece que Deus não existe. E o pior, desde então, em um mês de conflito pós-trégua de paz, mais de 2.000 pessoas morreram. Todo dia é 50, é 60, é 100 pessoas sendo mortas. Oh, mas está gostoso demais. É tanta carne para comer, é tanto sangue para derramar. Chega, ah, parece que está bebendo uma taça de vinho e derramando pelas barbas. Muito sangue. Oh, coisa boa. E olha para o céu e diz assim: Deus não nos vê. Deus não nos vê. E as mulheres chorando, clamando, pedindo a Deus, pedindo socorro. Deus não os escuta. O poder está na minha mão, eu faço o que eu quero. Ai, 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 ai. O preço que para pagar é grande, viu, meus amigos? Meus amigos, veja a história. Eles parecem, ainda sendo descendentes
de sobreviventes daquele terrível evento na Alemanha, eles parecem pior do que aqueles que os aterrorizaram seus pais. Pior. Cortaram, já tem 60 dias que cortaram mantimento, comida, água, bebida para as mulheres e crianças, usando o alimento como uma arma de guerra. Os inocentes têm culpa? Pois é. O povo aqui, extremista sionista, se gaba dessa atrocidade, dizendo que a culpa é de fulano. Quem mandou provocar? Realmente, dentro dessas pessoas tinham leões, devoradores de carne. Provocou? Agora não penso como homens, mas como animais, né? Suas patas estão cheias de sangue e de carne. Os ossos estão na boca. É desse jeito. Bem, então por que eu estou falando isso? Já tem mais de um ano de guerra, estamos no segundo ano. Eu quero lembrar os irmãos que recentemente um fenômeno, vamos dizer, celestial, porque é difícil dizer que foi humano, um incêndio misterioso ocorreu nas montanhas de Jerusalém. Um fogo assombroso, um fogo. Alguém tocou fogo, é verdade. Pode até que seja um incêndio criminoso, mas o incêndio em si não é o problema. O problema é as condições meteorológicas que favorecem com que o incêndio se torne em proporções gigantescas, amedrontadora, assustadora. Os céus de Jerusalém ficou cheio de fumaça e as florestas de árvores de oliveiras centenárias estavam em brasas, em fogo, a vivo, chama viva. E isso é como se a natureza estivesse condenando os seus habitantes, né? Paralisou, tráfego de carros. Alguns abandonaram seus carros por causa do fogo. Correram. O inimigo não tinha arma. O inimigo não jogava bomba. O inimigo não jogava bala. O inimigo soprava. Soprava. Um vento forte. E você que estuda a Torá, sabe que a palavra para vento, ruach, é o mesmo que espírito. Ruach Elohim, Elohim, o Espírito de Deus, soprou fogo sobre Jerusalém. Olha, isso aí é como se fosse um presságio. Qual o presságio, irmão Jorge? Jerusalém será destruída novamente. É um presságio. É. O inimigo é invisível. Vento com fogo. Veja lá as palavras de Jesus, tá? Veja as palavras de Jesus. Eu vou. Pois bem, palavras do Senhor Jesus, Mateus 24. Esse livro foi escrito, essa palavra foi dita há 2000 anos atrás. E quando Jesus ia passando, saindo do templo de Jerusalém, aproximou-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Jesus predisse a destruição de Jerusalém há 2000 anos atrás.
E segundo o relato, essas palavras foram faladas antes da destruição do templo, no ano 70 da Era Comum. E segundo também o relato do Flávio Josefo, sacerdote levita da casa de Levi, Jerusalém foi incendiada, pegou fogo, e chorava de ver a cidade sendo destruída, igual Nabucodonosor que destruiu a cidade. E por que, irmão Jorge, Nabucodonosor destruiu a cidade? Por que, irmão Jorge, Roma destruiu a cidade? Por causa dos pecados do povo, da violência. E você vai dizer o quê? Que esta cidade hoje faz menos violência do que do passado? Duvido. Oi, irmão Jorge, mas os reis, Salomão, o rei Davi, o rei Saul matou muita gente para ocupar o espaço. Verdade. Isso é verdade mesmo. Mas não justifica que as pessoas matem inocentes hoje e palestinos que são descendentes de Abraão. Portanto, são irmãos de Israel. Olha, ai, 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 ai. Estão matando os filhos de Abraão, filhos abençoados de Deus. Deus abençoou Abraão e sua descendência. Isso é mais grave do que o pecado dos dias de Nabucodonosor. Isso é mais grave do que o pecado dos dias de Roma. Aqui está a foto, você pode olhar. Olha aqui a foto. Grande incêndio atinge Jerusalém. Está aí, a floresta lá das montanhas de Jerusalém. Oliveiras sendo queimadas. E o vento é o espírito de Adonai, Ruach Elohim. Ruach é a maneira que eu leio. O vento, o sopro, sai da boca de Deus e ronda a terra. Mas existe outra palavra também do Senhor Jesus, porque você pode dizer assim, bem, as palavras de Jesus ditas lá no primeiro século, foi para o primeiro século, não vai acontecer hoje de novo. Ei, cuidado. Palavras do Senhor Jesus, elas se repetem, se for necessário. E é necessário, né? Que Israel hoje comete crimes a céu aberto. Viu? Os próprios soldados israelitas percebem que a guerra tomou outras dimensões fora do seu projeto original. Eita, meu Deus do céu! Está havendo comoções. Mais de 8.000 militares protestaram, escreveram baixo-assinado para interromper a guerra imediatamente. Olha, irmão, passa vídeo na internet de mulheres muito bonitas, rapazes jovens, sem pernas, andando de prótese, sem braços, porque na guerra eles perderam um dos grandes patrimônios que Deus nos deu, são as pernas reais, verdadeiras, e as mãos, né? Meu Deus do céu, para sustentar, né, o ego de um governante que usa do fanatismo, não vou falar nem do fanatismo, da fé das pessoas, para sustentar essa ambição. Isso naquela região da faixa. Existe também a guerra no lado da Cisjordânia. Estão roubando terra das pessoas, expulsando pessoas das suas casas por meio da arma. Se não sair, morre. Expulsando as pessoas. Olha aí. Olha aí. E as pessoas reagindo, elas morrem, porque são mortas de uma forma assim, aleatória.
Agora você vai ver, o povo americano está até o pescoço, com Trump até os olhos, de tanta violência. Aqui na imagem você vai ver, ó, pronto, aqui nessa imagem você vai ver um porta-aviões americano, um velhão que está lá no Mar Vermelho, e para fugir dos mísseis dos Houthis, né? Aquele povo lá do Iêmen, o naviozão fez uma manobra evasiva e um desses foguetinhos aqui, desses aviãozinhos, tá vendo? Escorregou, saiu da plataforma lá de cima, foi parar no mar junto com o seu trator guindaste. Foi parar no fundo do mar e assim um avião foi abatido pelo quê? Pela manobra no mar. Foi dar uma manobra, o aviãozinho não estava preso, não estava engatado. Irmão, eu vou ficar assim perguntando. Aquelas pessoas ali preparadas, né? Esqueceram de prender o avião. Quem foi que paralisou a mente delas para que o avião caísse no mar e fosse devorado pelas águas de uma forma irrecuperável, sem que houvesse um tiro, um avião caiu dentro d'água. Parece que Deus lembrou dos homens da terra e veio para salvar vidas, porque essa gente, né, que usa o nome de Jacó, dizem que são descendentes de Jacó, eles hoje, eles abusaram demais. O ex-presidente americano, junto com a Inglaterra, que está caladinha, mas faz parte do grupo. A Inglaterra, a França e a Alemanha estão silenciosos, mas estão ali jogando bomba. Mulheres e crianças estão todos envolvidos. Países imperialistas fizeram riquezas com a exploração da vida humana do passado e, para nossa tristeza, estão repetindo seus pecados nos dias atuais. Meu Deus do céu. E aí, veja, eles atacam assim massivamente civis. Ah, nós avisa para sair. Olha a conversa dos caras. Não tem coragem de entrar, cara, lá para enfrentar o inimigo, face a face. Aí joga o míssil, não quer nem saber quem estiver lá embaixo. Como é que esses caras dormem? Como é que esses caras dormem? Se justificam suas almas. Você fez a coisa certa. Ai, meu Deus. Ai. E aí Deus vem e luta. Sua mão invisível faz isso. O incêndio e derruba um avião. Um avião. Mas tem coisa mais para Deus fazer. Amém? Então tá, esse é a mensagem. Eu não posso deixar de mencionar aqui uma profecia de Jesus que é importante, que isso prova que Jesus é o Messias. Eu vou mostrar para você agora. Pois é, aqui Jesus falou assim, Apocalipse, depois da destruição do templo, Jesus falou essa profecia. E o primeiro anjo tocou a trombeta, capítulo 8, versículo 7. E houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra que foi queimado na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde que foi queimada. Esse fogo misterioso não é um fogo comum, é um fogo diferente. Ele esteve aqui em São Paulo, no Brasil. Ele esteve em Miami, Miami, umas ilhas do Pacífico. Ele esteve também
na Califórnia, e todos os bombeiros disseram: é um fogo apocalíptico. Ai! E esse incêndio aqui de Jerusalém é apocalíptico. E ele é um presságio, está avisando o futuro que se reserva para Jerusalém é ser queimada, destruída. Eu sou contra Jerusalém? Jamais. Eu sou contra o povo de Deus de Israel? Jamais. Jamais. Mas não podemos ser a favor do que está errado, do que está sendo feito de forma errada. Errado mesmo. Um governante que foi julgado por tribunais internacionais por crimes à vista de muitos países do mundo, é um governo sem moral. Lamento. Lamento em ver os nossos irmãos cristãos colocando dentro das suas igrejas a bandeira dessa nação. Olha, irmãos, abra os olhos, enxergue de que lado você está, porque os verdadeiros judeus, verdadeiros israelitas, esperam em Deus, voltarão para sua terra com a chegada do verdadeiro Messias. E eu acredito que é o nosso Senhor Jesus de Nazaré. Tá? Não através desse governante lá que está metendo bala, bala, ba, 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 ba. Pois é, reflita nisso aí, porque as coisas estão ficando apertadas e as pessoas que não enxergam estão ficando do lado errado, achando que estão do lado certo. Isso vai contar, ó. Quando chegar aquele grande dia, o Senhor Jesus perguntou, na verdade, aqueles que servem a Deus, que creem que servem a Deus, e serão rejeitados por Deus, pelo próprio Senhor Jesus, perguntarão: Senhor, que nós profetizamos em teu nome. Você já sabe a história, mas nunca vos conheci. Pareciam que conheciam a Deus, mas não conheciam. Pareciam que sabiam tudo, mas não sabiam nada. Só se dedicavam à obra de libertação, à obra de profetizar, que é santa, mas não procuravam saber a realidade das coisas. Crente, abre os olhos, porque Jesus está voltando. Não fique do lado errado, fique do lado certo. Muito obrigado por assistir nosso canal. Olha, não deixe de dar seu like, tá bom? Logo, logo mandarei mais vídeos, tá? A continuação do estudo de Adão, nós vamos aprender muito mais sobre Adão e também voltaremos à escola bíblica, tá bem? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por assistir o nosso canal.